Bom dia, estamos começando a gravar a aula e lembrando que na aula de hoje a gente já começa o segundo conjunto de transparências, onde a gente que equivale, eu não sigo rigorosamente igual, tento usar mais ou menos a mesma notação, mas ela não é igual, mas esse segundo conjunto de transparências equivale ao capítulo 3 do livro de antenas do Balanis, é onde ele vai mostrar a formulação necessária para calcular campo radiado por uma antena. E aí depois, são 2 ou 3 aulas, mas são mais 2 aulas, e aí depois a gente volta para o que seria o equivalente ao capítulo 2 do Balanis, onde a gente pega esse campo radiado pela antena e vai determinar as características básicas de radiação de uma antena, onde a gente, sem prova, cita que essas características valem tanto para transmissão como para recepção. A antena, ela funciona tanto na transmissão como na recepção, que vai definir se ela transmite, recebe ou faz as duas coisas simultaneamente, é o circuito que está lá atrás. É o transmissor-receptor. Porque a antena é passiva, ela vale tanto para transmissão como para recepção. Uma antena pode, inclusive, funcionar simultaneamente, transmitindo e recebendo os sinais. Tá? E é possível mostrar que essas características elas servem tanto para a antena transmitindo como para a antena recebendo. Neste curso, nós não provamos isso. Eu só vou falar assim, é verdade, vocês vão ser obrigados a acreditar. No curso de eletromagnetismo, que aqui no PPGE é chamado de campos eletromagnéticos harmônicos, tem lá um determinado exercício, numa das listas, onde você mostra que isso é verdade para diretividade. Tá? Então, utilizando o teorema da reciprocidade, é possível, e usando uma geometria bacana, é possível mostrar que isso é verdade. A gente não vai provar isso aqui no curso, a gente vai acreditar que é verdade. Consequentemente, como é muito mais fácil analisar a transmissão do que a recepção, historicamente, didaticamente, 99,999 dos casos que vocês encontram nos livros de antenas são as antenas sendo analisadas como se estivessem transmitindo. De uma maneira ou de outra, você acha a corrente que está ali induzida na superfície da antena, contendo a variação da informação, né? Integra essa corrente e acha o campo radiado pela antena, e através do campo radiado pela antena, ou seja, no modo de transmissão, determina as características. E aí usa tais características tanto na transmissão como na recepção. Não é trivial entender isso, tá? Mas essa é a justificativa, sem provas, do que a gente sempre analisa antenas como se elas estivessem transmitindo, porque a gente consegue provar que se os meios forem recíprocos, as características valem tanto na transmissão como na recepção. Então, a aula de hoje, a próxima, basicamente é mostrar para vocês o que fazer para, dado uma distribuição de corrente, achar o campo radiado por essa distribuição de corrente, que vai, no fundo, representar a antena. E uma vez sabendo, conhecendo o campo, a gente vai, através dele, mostrar como calcular as características básicas de uma antena, que é aquela informação que você passa para o usuário, que vem no manual da antena, que você passa para o engenheiro de comunicações. O engenheiro de comunicações, muitos, inclusive, nunca fizeram antenas na vida. Para eles, uma antena é uma caixa preta. As informações vêm no manual e ele, com aquilo, o ganho da antena, o diagrama de radiação, ele monta o enlace. Mas alguém tem que fazer o trabalho sujo. E aqui no curso, os que vão fazer os trabalhos sujos são vocês, né? Porque eu já fiz o meu há alguns anos atrás. As listas de exercício, as provas, o trabalho computacional. Com poucos exemplos, relativamente muito simples,
tentar entender como é que uma antena funciona e como interpretar e obter as suas características. Então a gente começa pela parte mais difícil, pela parte mais chata, que é o capítulo 3 do Balantes, que contém a teoria eletromagnética necessária para essa análise. E antes de prosseguir, eu pergunto se há alguma dúvida, ou alguma pergunta até o momento. Vai haver, já estou prevendo isso, esse conjunto de transparências é pesado. Então, volta e meia, vai haver um pequeno atraso na apresentação, como está acontecendo. Ah, não, acho que fui eu que errei aqui mesmo. Mas de vez em quando vai dar uma travadinha, tá, pessoal? Cuidado aí. Então, temos aqui uma introdução que já foi feita. Vamos mostrar as equações de Maxwell. Vamos apresentar o princípio, o teorema da dualidade. E aí, a gente termina, se tudo correr bem, a aula de hoje, falando isso aqui, ó, os potenciais vetores. Essa vai ser a ferramenta que, didaticamente, a gente usa para auxiliar no cálculo do campo radiado por fontes. Tá? E aí o resto a gente vê nas próximas aulas. Acho que são 3 aulas. Eu falei 2, mas são 3 aulas. Então, na aula de hoje, nós vamos até potenciais vetores. Então, lógico, para quem não sabe, fique sabendo agora, que toda a teoria por trás da nossa aula está baseada totalmente nas equações de Maxwell. Nós não vamos fazer revisão das equações de Maxwell. E como já foi dito na aula passada, aqueles que viram isso superficialmente, façam uma revisão, ou como sugeriu o Helvécio, pegando vídeos, que professores têm colocado na internet. Eu, inclusive, estou dando, não é para fazer da minha aula, não, mas eu estou dando aula de eletromagnetismo na graduação. Hoje, inclusive, é a aula antes dessa. Então, daqui a pouco, além do link, além do vídeo da aula de hoje, de vocês, também vai subir lá o vídeo onde eu já estou dando equações de Maxwell para os alunos da graduação. Então, a gente não vai fazer revisão, a gente vai pegar as equações de Maxwell e acreditar que elas são verdadeiras. E mais, a gente vai assumir que os nossos meios são lineares e isotrópicos. Geralmente as antenas são constituídas de materiais que são considerados dentro de certas faixas de potência, desde que você não coloque uma tensão muito alta. Se você colocar a antena num transmissor, de 1 trilhão de watts, você vai queimar a antena. Então, dentro de certos limites, você pode considerar aquele dispositivo linear. E aí você tem as 4 equações de Maxwell ainda no domínio do tempo. A lei de Faraday, a lei de Ampère, com a contribuição do Maxwell, que é esta corrente de deslocamento, que ele colocou teoricamente no modelo dele. Mais tarde o pessoal provou que realmente aquilo é a verdade. A lei de Gauss elétrica e o que alguns chamam de lei de Gauss magnética. Isso daí são as equações de Maxwell no domínio do tempo. Acontece que essas equações são bastante trabalhosas. Elas não são difíceis, mas elas são trabalhosas, porque você tem tanto a variação espacial, ou seja, essas coisas dependem da posição onde você observa. A antena não irradia da mesma maneira em todas as direções. Então, dependendo da posição do observador, você observa algo diferente, porque o campo eletromagnético varia com a posição, varia com as coordenadas x, y, z. E esses operadores aqui, rotacionais e divergentes, são operadores para enxugar as equações, para elas ficarem pequenininhas, mas no fundo, representam as variações espaciais desse campo eletromagnético. E, além disso, você tem as variações temporais, com o tempo. Porque a onda, a antena só vai irradiar se as fontes variarem no tempo. Se for eletrostática, não tem radiação. O campo é estabelecido, mas não há
transferência de potência de um lado para o outro e, consequentemente, não há transferência de informação. Você precisa daquilo ali variando com o tempo para que essa onda eletromagnética seja gerada, propague-se e leve informação de um lado para o outro. Bom, então, por termos aqui variações temporais e espaciais, a análise fica muito complicada. Acontece que, por motivos históricos, talvez até por causa do que eu vou falar agora, os sistemas, os serviços de comunicação em radiofrequência, usando ondas de rádio, tirando fora os serviços guiados, os serviços oferecidos por linhas de transmissão, fibra ótica, porque aí eles estão confinados, eles têm a própria legislação. Mas, quando você usa ondas de rádio para transmitir informação de um lado para o outro, até para evitar, minimizar interferências, os serviços são fornecidos através dos respectivos canais. Então, existem órgãos, né? Hoje no Brasil, quer dizer, hoje não, já tem muito tempo, é a Anatel, antigamente era a Telebrás, hoje é a Anatel, e todos vinculados a um órgão superior, é um órgão autônomo da ONU, que é hoje chamado de ITU, ou, enfim, a União Internacional de Telecomunicações. Já teve outros nomes no passado, mas hoje é o ITU. Então, esses órgãos procuram fazer com que certas coisas sejam obedecidas, até para que um país possa conversar, né, com o outro. Imagina se cada um fizesse a utilização do espectro da sua cabeça. Não, a AM no Brasil vai ser nessa... você tem que produzir os rádios no Brasil, né? Porque o rádio americano não ia funcionar aqui e vice-versa. Enfim. Então, esses serviços são oferecidos em canais respectivos. Consequentemente, não é prático, na esmagadora maioria dos casos. Logicamente, se você fizer a matéria do Cássio, ele vai dizer que tem certas situações onde é prático analisar no tempo. Mas, em boa parte das aplicações, pelo fato dos canais serem limitados em espectro, ainda bem, não é prático, na maioria dos casos, fazer a análise no domínio do tempo. Porque se você fizer a análise no domínio do tempo, no fundo, você está analisando para todas as frequências, sem necessidade, porque a antena ela é projetada para aquele tipo de serviço. Ela vai funcionar naquele canal. Então, você não precisa projetar uma antena para todas as frequências. Basta você projetar a antena para aquelas frequências dentro daquele canal. E não precisa ser todas as frequências. Você escolhe um conjunto de frequências discretas, e aí, se você tem pouca experiência, você põe mais frequências. Se você tem mais experiência com aquela antena, você consegue fazer com menos frequências. Mas com frequências discretas ao longo do canal, onde aquela antena vai operar, você faz análise. Por isso que, na prática, é melhor fazer a análise da antena no domínio da frequência. E aí a consequência de... bom, aqui estão as equações de Maxwell para meios lineares homogêneos isotrópicos. Epsilon, se for o vácuo, a gente chama de epsilon zero. Ele tem esses valores todos aqui, 8,854 vezes 10 a menos 12 farads por metro. Se for o vácuo, a permeabilidade μ0, ela é uma constante, 4π vezes 10 a menos 7 henrys por metro, e obviamente, vocês já viram isso antes, 1 sobre raiz de μ epsilon é a velocidade da luz. No caso do vácuo, a gente vai arredondar para 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Por que vácuo? Em análise de antenas, a gente vai assumir que a nossa atmosfera, bem rarefeita, é o vácuo. Lógico que não é. Tem chuva, tem nuvem, tem dutos troposféricos. O efeito do ambiente no campo radiado pela antena e, consequentemente, do outro lado, recebido por outra antena, isso é algo que é visto em outra disciplina, que é a disciplina do Cássio, de caracterização do canal rádio. Ou, na graduação, seria a propagação de ondas de rádio. Então, o que acontece com a onda devido ao ambiente onde ela propaga? Isso não é visto em antenas.
Em antenas, a gente assume que essa antena está radiando no espaço livre. Por isso que a gente vai adotar para permeabilidade e para permissividade aquelas do vácuo. Então, são esses os valores que vocês vão utilizar e arredondando a velocidade da luz para 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tá? Agora sim, fazendo a análise no domínio da frequência, a gente vai adotar a notação fasorial, que é a mesma notação que vocês já viram em teoria de circuitos, por exemplo, né, os fasores. A diferença é que lá em circuitos, geralmente as grandezas são escalares, tensão, corrente. Aqui elas são vetores. Então, esse vetorzinho aqui, o fasor campo elétrico, ele leva esse vetorzinho só para dizer, ó, aqui tem a componente X desse cara, ou seja, é o fasor correspondendo à componente X desse cara, na direção X, junto com o fasor correspondendo à componente Y deste cara daqui na direção Y, junto com o fasor correspondendo à direção Z, caso o campo elétrico tenha estas três componentes. O fasor é multiplicado por E elevado a J ômega T, de tal maneira que se você tirar a parte real, você volta para a expressão da grandeza no domínio do tempo, da grandeza senoidal correspondente. Esse fasor é função da frequência, ômega, frequência angular ômega, que é o famoso 2π vezes F. F é a frequência em Hertz. 2π vezes F é a frequência angular em radianos por segundo. E também é função da posição. Mas repara, a variação temporal fica toda nessa exponencial. Qual é a vantagem de você representar utilizando fasores? É porque agora, quando você substituir isso nas equações de Maxwell, eu vou voltar atrás, na transparência anterior. Onde tem derivada temporal, essa derivada temporal não vai operar no fasor, porque o fasor, por definição, não varia com o tempo. Vai operar só naquela exponencial. E exponencial, a derivada de exponencial, é ela, de novo, vezes a derivada do argumento. Ou seja, a derivada disso em relação ao tempo vai ser J ômega vezes a exponencial de novo. Ou seja, essa exponencial vai aparecer nas equações de Maxwell tanto do lado onde não tem derivada no tempo, como do outro lado onde tem derivada no tempo. E aí você corta as exponenciais, o E elevado a J ômega T, dos dois lados. Isso vai acontecer em todas as equações. Por isso que quando a gente faz a análise da frequência, você não tem mais o campo. Você tem uma representação matemática fasorial daquele campo. Mas a variação temporal sumiu. E aonde tem derivada, no lugar dela fica o J ômega. Isso simplifica as equações de Maxwell. Na notação fasorial, no domínio da frequência, as equações de Maxwell que nós vamos precisar para analisar as antenas são reescritas dessa maneira. Então lembra, isso daqui, ó, não é mais o campo elétrico. O campo elétrico é esse cara daqui, ó. Isso aqui não é o campo elétrico. Isso aqui é o fasor que representa o campo elétrico naquela frequência ômega. Isso daqui, ó, não é o campo magnético. O campo magnético é isso daqui, ó. Isso daqui é o fasor que representa o campo magnético naquela frequência ômega. Isso aqui não é mais a densidade de corrente. Densidade de corrente é isso daqui, ó. Isso aqui é o fasor que representa a densidade de corrente naquela frequência. E por aí vai, beleza? Então, a partir desse momento, a gente não calcula mais os campos, e sim os fasores das grandezas correspondentes. Porque com isso, repara, as derivadas espaciais continuam presentes. A variação espacial com a posição do observador, x, y, z,
Ela continua, isso aí, infelizmente, não tem como evitar. Isso você vai ter que fazer, resolver. Mas pelo menos o tempo não aparece mais explicitamente, ó. Nem o tempo, nem as suas variações, nem as suas derivadas. Isso simplifica drasticamente a análise. Mas isso é feito não é porque fica mais fácil, é porque além de ficar mais fácil, é mais útil. Porque na prática, a sua antena vai funcionar dentro de uma faixa de operação mais larga ou mais estreita, dependendo da necessidade, dependendo do serviço. Quanto mais estreito, mais fácil para projetar. Quanto mais largo, mais difícil para projetar. Mas, de qualquer maneira, seja essa faixa larga ou estreita, em princípio, você não precisa analisar todas as frequências. Basta analisar um conjunto discreto de frequências, que vai depender do tipo de serviço, da largura da faixa, da geometria da antena. E aqui nesse curso, a gente vai analisar uma dessas frequências, que para nós é uma constante ômega. Por enquanto, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, que na aula passada eu já vi que algumas pessoas ainda não tinham feito nenhum curso de antenas. Então, a minha pergunta agora para a turma inteira é o seguinte: alguém nunca viu na vida equações de Maxwell? Fale agora ou se cale para sempre. Alguém nunca tinha visto isso antes? Então eu vou assumir que todos já viram isso antes. Então, se você já viu isso antes, daqui para frente a aula é autocontida. Ou seja, não importa se você já viu ou não antenas antes. A gente vai mostrar a teoria toda nas próximas aulas, tá? Logicamente, quem já viu antes, muita coisa é revisão. Quem está vendo pela primeira vez vai ter que estudar um pouco mais. Mas é fundamental que vocês entendam, que vocês já tenham visto isso daqui antes. Que a gente vai partir daqui para frente. Ó. A gente vai manipular isso e agora especializando a teoria para análise de campo radiado por fontes de corrente. Que é uma coisa que geralmente o aluno não vê na graduação, a não ser que faça matéria de antenas. Geralmente o professor analisa meio linear, homogêneo, isotrópico, sem fontes. Quando o professor faz isso, esse J e esse ρ, que corresponde à densidade de carga, eles somem das equações. E aí fica muito mais fácil. Mas com esse bicho aqui presente, que é a matéria de antenas, não é tão fácil assim. Então, se você já viu isso antes, ótimo. Que é daqui para frente que a gente vai começar a nossa teoria, a nossa aula de hoje. Alguma pergunta? Lembrando que estamos no capítulo 3 do Balandes. Não deixe de estudar pelo livro-texto. As notas de aula ajudam muito mais a mim do que a vocês. Vocês já viram, né? Não sei se foi nesta turma ou na outra. Teve uma turma uma vez que definiu TPM. O Fernando hoje teve 30 TPM, transparências por minuto. Então eu vou falando, se ninguém perguntar, eu continuo. Das equações de Maxwell, manipulando, você obtém várias relações, entre elas a equação de onda e a equação integral resultante dessa equação de onda, que é o objetivo desse capítulo 3 do Balandes. A gente ainda não viu isso, eu estou só cuspindo para fora. Então, se você manipular as equações de Maxwell anteriores, você chega nessa equação de onda daqui. A gente não mostrou isso ainda. Estou antecipando. Já definindo o K, a nossa constante de propagação, que é importante. Esse K ao quadrado que aparece aqui, o K que aparece é o ômega raiz de μ epsilon, onde é raiz de μ epsilon o inverso da velocidade da luz. Lembrando que o ômega é 2π vezes F, K
é 2π dividido por lambda, onde lambda é o comprimento de onda. Esse K, nas nossas equações, vai sempre aparecer multiplicando uma dimensão. O tamanho do dipolo, o diâmetro do refletor parabólico, mostrando que o que importa não é a dimensão apenas, mas sim a dimensão relativa ao comprimento de onda. Vai aparecer K vezes R, K vezes L, K vezes D, onde essas letras representam uma dimensão, uma distância. O que importa não é o tamanho, e sim o tamanho relativo ao comprimento de onda. Então é importante você observar essa definição do K. E se o meio tem fontes, essa é a equação de onda. Olha que coisa horrorosa aparece do outro lado. Por isso que na graduação, quando você estuda meio sem fontes, é muito mais fácil, porque esse lado daqui, quando não tem fonte, isso aqui é zero. Aí você tem a equação de onda de Helmholtz, a equação de onda homogênea. Laplaciano de E mais K ao quadrado. E é igual a zero. As soluções dessas equações, para determinadas geometrias, é muito mais simples, do ponto de vista matemático e numérico também. Muito, muito, muito mais simples. Analisar o campo propagando dentro de um guia é muito mais fácil. Por isso que em campos harmônicos, a gente estuda uma cacetada de geometrias diferentes. Que é tudo baseado numa equação de onda homogênea. A gente, em campos harmônicos, quem fez campos harmônicos, né, quem for fazer ano que vem. A gente só colocou fonte no iniciozinho ali, quando a gente viu um pouquinho de radiação, e numa parte específica, quando a gente colocou fonte dentro de guia. O resto do curso foi sempre sem fontes. Ah, não, uma vez ou outra a gente colocava um dipolinho aqui, mas a gente fazia isso mole. Em campos harmônicos, a esmagadora maioria dos problemas foi resolvida com isso daqui igual a zero. Quem fez eletromag na graduação, estudou guia de onda. Dentro não tinha fonte nenhuma, isso aqui era zero. Mas quando você tem fontes, em antena, a antena é a fonte. Você não pode zerar isso daqui. E aí a solução dessa equação de onda fica mais complicada. Outra coisa, a gente não quer resolver a equação de onda diretamente. Porque a equação de onda, desse jeito, no formato diferencial, ó, tem um problema. Se vocês fizeram um cálculo numérico na graduação, vamos imaginar que eu tenha uma fonte na Serra do Curral, aqui em BH. Eu quero achar o campo radiado por aquela antena no campus da UFMG. Como é que eu resolveria esse problema no computador? Através de uma equação diferencial. Alguém pode me tentar dar uma ideia? Como é que você resolveria esse problema usando esta equação daqui, ó? Eu tenho uma corrente lá na Serra do Curral, quero achar o campo elétrico dentro da sala de aula na UFMG. Como é que eu resolvo esse problema usando esta equação? No computador. Nenhuma ideia, pessoal? Pô, tem um monte de gente aí que vai trabalhar com o Renato, com o Elson. Como é que você resolveria isso no computador? Você modela o espaço da Serra do Curral até o FMG, né? Coloca uma grade para definir o passo. Se for, vai calculando... o Renato Mesquita vai fazer sem grade, né? Meshless, mas enfim. E vai calculando o campo em cada ponto até chegar onde você quer. Que horror, hein? E se for um link de satélite, da Terra até o satélite lá em cima? Então vocês viram que em antenas, como geralmente o observador está longe da antena, senão você não precisava da antena, bastava gritar para o cara. Então, se bem que hoje em dia tem gente que precisa chamar o filho usando, me chama? Vem almoçar usando o WhatsApp, mas enfim. Essa equação aqui não é prática. Você teria que dividir o espaço em triangulinhos, ou em quadradinhos, ou em funções de forma no meshless, desde o observador, desde a fonte até o observador. Olha que coisa horrorosa isso ia ser.
Então, o ideal seria o seguinte, puxa vida, será que não dá para integrar essa equação? A gente vai integrando. Lógico que eu estou falando isso, mas não é bem assim que se faz. Mas será que não dá para integrar isso de maneira que toda vez que a gente integra, essa derivada vai sumindo, até acontecer uma coisa assim, ó. Beleza, hein? Ou seja, eu acho o campo elétrico integrando as correntes à fonte. Se a fonte for finita, e na prática ela é, essa integral de volume é só no volume da antena. E eu acho o campo numa certa posição, simplesmente integrando as correntes, sem precisar ficar dividindo o espaço em células, em grades, e resolvendo uma equação diferencial até chegar no observador. Então, é nisso aqui que queremos chegar. A gente começa a chegar... Isso aqui está no capítulo 3 do Balanis. Tá? Isso aqui é o capítulo 3 do Balanis. E nós vamos chegar nas próximas aulas nessa relação. Tá? Devagar, com calma. Aqui aparece uma outra constante... perdão, desculpa. Não é constante, não. Um outro parâmetro, que é esse eta, que também é importante. Da mesma maneira como o K, esse eta aqui representa a impedância intrínseca do meio. Para nós, esse meio, a atmosfera, a gente vai aproximar como tendo as características do vácuo, é o raiz de μ epsilon. Que para o vácuo dá esse valor todo. E o pessoal de propagação de ondas de rádio gosta de aproximar por 120 π. Então, quando você olhar assim, eta aproximadamente igual a 120 π ohms, é porque você está lendo um livro de propagação de ondas de rádio ou de antenas. Então é isso que a gente quer fazer. A gente quer partir da equação de onda, das equações diferenciais e chegar numa equação integral. Porque isto daqui é prático. Em antenas. Eu não estou dizendo que as matérias do Renato, do Elson, do Jaime não são importantes, mas em antenas é isso que nós queremos. A gente quer resolver esta equação aqui. Conhecidas as fontes, é isso que nós queremos usar para achar o campo eletromagnético numa certa posição de observação. Alguma pergunta? Eu tenho, professor. Eu não entendi como é que você resolveu o problema, porque essas duas equações aí, essas duas últimas equações. É porque essas duas últimas... É porque essas duas últimas equações aí, elas são válidas para o espaço livre. Como é que a gente resolve o problema da... Vamos lá. Eu estou só dando a ideia. Eu estou só dando uma ideia. Eu não cheguei ainda aqui. Nem nas limitações que estão por trás disso. Beleza? Eu só estou antecipando o resultado. A gente vai chegar lá. A sua dúvida, eu acho, é o seguinte. O ambiente, qual é a interferência do ambiente nesse campo radiado? Não é isso? Isso, é porque ainda continuou com o mesmo problema. Isso, E aí você tem que fazer a matéria do Cássio. Você está fazendo? Não. Puxa vida. Aqui a gente vai assumir espaço livre. Em antenas, a gente assume espaço livre. Porque quando o cara projeta uma antena, a não ser que seja algo específico, uma antena para sonda espacial que vai cair dentro de Júpiter, ou... Geralmente, quando o cara produz uma antena, ele produz em série. E ele não sabe aonde o cara vai enfiar a antena. Então, geralmente, a antena e suas características, né? As antenas mais simples, não essas antenas específicas para satélite. Tá? Antenas que você compra na farmácia, no açougue, vendendo numa caixinha, o cara vai produzir aquilo em série. Então, ele vai assumir o seguinte, eu vou fornecer para você as características assumindo espaço livre. O cara que vai desembrulhar aquilo e montar, ele vai ter que saber um pouco mais, né, a interferência do ambiente, saber escolher a antena correta para o ambiente correto, para o serviço correto. Isso mais ou menos é visto em propagação de ondas de rádio. Aqui nesse curso, as antenas irradiam no espaço livre. Ou seja, eu dei um exemplo que, na verdade, em antenas, nem a Serra do Curral, nem a UFMG existem. Eu dei a ideia só de distância. A antena transmissora e a receptora vão estar flutuando no vácuo.
A Serra do Curral e a UFMG entram, e o que tem entre uma e outra, na matéria do Cássio. Aí vê diferentes modelos, e tudo aproximado, né? Para os ambientes. Ou o Cássio orienta alunos, tanto no mestrado como no doutorado, onde ele desenvolve, junto com os alunos, técnicas numéricas, ou seja, baseados em coisas parecidas com essa, mas agora resolvendo ou equações integrais ou equações diferenciais, onde o relevo o fato da atmosfera não ser homogênea, isso é levado em conta. Aí são aqueles programas que ficam rodando horas e dias para fazer o cálculo do enlace. Beleza? Não é trivial. Aqui no curso não tem torre, não tem solo, não tem estrelas, não tem o planeta Terra. As duas antenas, a transmissora e a receptora, estão flutuando no vácuo. Mais alguma pergunta? Então, essas equações a gente não provou, estou só antecipando. Esse é o nosso objetivo nas próximas aulas. A gente não quer resolver uma equação diferencial pelos motivos apresentados. A gente quer transformar isso em algo como isso daqui, ó. Como fazer isso? Com a ajuda dos potenciais vetores. Então, acho que, se não estou enganado, a próxima transferência é começar a definir os tais potenciais vetores. Ah, não. Antes disso, dualidade. Seção 3.7 do livro do Balanis. Se você olhar para as equações de Maxwell, eu vou voltar atrás, tá? Vou voltar atrás. Essas são as equações de Maxwell no domínio da frequência. Repare que isso daqui, ó, tem uma certa semelhança. Uma equação é parecida com a outra, só que troca o E com o H. Idem aqui embaixo. Mas não tem uma simetria perfeita. O que está faltando aqui? Não é que esteja faltando, né? Mas para isso ser simétrico, o que está faltando aqui? Corrente magnética. O que é isso daqui? O que esse J representa? Corrente elétrica. Não. É densidade corrente. Também não. Fasor, densidade corrente. Isso, é o fasor que representa a densidade de corrente elétrica. Beleza? Isso parece bobagem, mas é importante. E aqui tem o equivalente para a densidade de corrente magnética? Não. Porque, por enquanto, os físicos não provaram que existe carga magnética. O que é isso daqui? É o fasor que representa a densidade de carga elétrica. Existe o equivalente magnético aqui embaixo? Não, que os físicos não provaram ainda, não sei nem se vão provar um dia, a existência da tal carga magnética, beleza? Mas, até onde eu sei, nenhum de nós aqui é físico, tá? Então, para nós vamos incluir esses termos que estão faltando. Existem dois motivos para isto no curso. O verdadeiro, um dos motivos, eu só vou falar sobre ele no meio do curso, depois da primeira prova. O motivo que eu vou dar agora é simplesmente matemático. O fato de incluirmos tanto a densidade, né, de carga magnética, como a de corrente magnética, vai fazer com que as equações de Maxwell fiquem simétricas, duais. E isso facilita a manipulação das equações. Que eu vou precisar fazer manipulação para sair daqui e chegar aqui. E eu vou precisar de fazer manipulações tanto para o campo elétrico como para o campo magnético. E para reduzir a carga de manipulações pela metade, eu vou usar o princípio da dualidade. Simplesmente é incluir a densidade. Sempre que eu falar densidade, vetor, é o fasor, tá, pessoal? Então, eu vou incluir aqui a corrente magnética
e a carga magnética, desde que vocês me prometam que vocês nunca vão mostrar essas transparências lá nos SECs, para os físicos, tá bom? Então, isso aqui vai ser o nosso segredo. A gente vai colocar a carga magnética e a corrente magnética, porque assim as equações ficam simétricas. Toda vez que eu fizer um monte de manipulações para obter uma equação para o campo elétrico, com isso daqui, eu não preciso repetir as contas, eu não preciso repetir os passos. Com simples troca de símbolos, uma vez obtida uma equação para o campo elétrico, com simples trocas de símbolos, eu obtenho a equação dual do campo magnético e vice-versa. E aqui embaixo estão os símbolos que eu tenho que trocar. Vou mostrar logo tudo de uma vez. A troca é a seguinte: tudo que é elétrico vira magnético. Então, repara. Lógico que é fasor, tá? Mas eu não vou falar a palavra fasor. Campo elétrico vira magnético. Corrente elétrica vira magnética. Carga elétrica vira magnética. No sentido contrário, tem que trocar o sinal. O que é magnético vira menos elétrico. Então, olha só, o campo magnético vira menos o campo elétrico. Corrente magnética vira menos a corrente elétrica. A carga magnética vira menos a carga elétrica. Além disso, tem que trocar o Mi com o Epsilon. Aí não tem troca de sinal. O Epsilon vira Mi, o Mi vira Epsilon. Epsilon vira Mi, Mi vira Epsilon. Então, repara. Olha só, eu vou fazer só para uma das equações. Você prova que isso é verdadeiro fazendo para todas as 4. Vou fazer só para uma. Olha só. Elétrico. Campo elétrico. O que é elétrico vira magnético. Então, repara. Rotacional do campo elétrico vira rotacional do campo magnético. E aqui, ó. Corrente magnética. Corrente magnética vira menos corrente elétrica. Então, olha só, o que era menos M virou J. Prosseguindo. Esse J aqui, cuidado para não confundir esse J com corrente. Esse J é aquele famoso raiz de menos 1. É o imaginário, número imaginário, raiz de menos 1. Os físicos adotam, e os matemáticos adotam a letra I. O pessoal de engenharia elétrica adota a letra J. Então, cuidado para não confundir esse J com densidade de corrente elétrica. Esse J aqui, ó, minúsculo, é o raiz de menos 1, número complexo. Bom, raiz de menos 1 continua raiz de menos 1. Ômega é a frequência angular. Ômega continua ômega. Só que o Mi você troca por epsilon, a ele aqui. E, finalmente, o que é magnético vira menos elétrico. Então, o menos H aqui vai virar mais E. E repara, com isso você saiu da lei de Faraday generalizada, né? Generalizada. Você saiu da lei de Faraday e foi para a lei de Ampère. E se você fizer as mesmas trocas, você sai da lei de Ampère, volta para a lei de Faraday. Se você fizesse aqui embaixo, você sai da lei de Gauss elétrica e vai para Gauss magnética e vice-versa. Então, repara, com essa troca de símbolos, eu, uma vez obtido algo para o campo elétrico, só faz as substituições e automaticamente você tem a equação do correspondente dual. Pô, como é que eu sei disso? Pô, se eu provei para as equações de Maxwell, eu vou provar para qualquer coisa que seja baseado nessas 4 equações, que é o nosso caso aqui. Menção honrosa ao eta. Lembra que o eta, a impedância intrínseca do meio, é raiz de Mi sobre epsilon. Ora, como Mi vira epsilon vira Mi, então o eta vira 1 sobre eta, vira o inverso e vice-versa. Então, se na equação de onda aparecer lá o eta, quando você for pegar a dual, você troca o eta pelo inverso dele, porque você está trocando o epsilon com Mi. Outra menção honrosa é o K. Lembra que o K, por definição, a constante de propagação, é ômega raiz de Mi epsilon. Como você troca o Mi com epsilon, o produto não muda. Então, o K vai continuar K.
O eta vira o inverso de eta e o K continua K. Então, com essa troca de símbolos, você só precisa manipular as equações de Maxwell uma vez. Uma vez obtida a equação para o campo elétrico, com essa troca de símbolos, você obtém a do campo magnético. Aí alguém vai perguntar, puxa, professor, mas na prática, no mundo real, não existe corrente magnética. Não existe carga magnética. Aí eu vou falar para você assim, muito bem observado. No final, você zera o que tiver que zerar. Se no seu problema não tem carga nem corrente magnética, no final, zera. Só que se você zerar antes, esse truque não vale. Então, deixa no lugar e zera o que tiver que zerar só após as manipulações. Então, na hora que você for manipular para obter equações, deixa tudo. Deixa as correntes elétricas e magnéticas, deixa a carga elétrica e magnética. E no final, depois que você obteve tudo, todas as equações para o campo elétrico e todas as equações para o campo magnético, havendo necessidade, aí você zera o que tiver que zerar. Alguma pergunta? Então, isso daí é o princípio da dualidade, seção 3.7 do Balanis. E a justificativa para fazer isso é para tornar as equações simétricas e facilitar as manipulações que vêm daqui para frente. Andando um pouquinho mais... isso aqui são as unidades, né? Às vezes a gente tem dificuldade de obter as unidades do campo elétrico, na verdade fasor, né? Do elétrico, do magnético. Então, campo elétrico, ampere, volt por metro, campo magnético, ampere por metro, densidade volumétrica de corrente elétrica, ampere por metro quadrado. Se for volumétrica, se for superficial, que é o caso das antenas, ampere por metro. Se for corrente linear, um fio de corrente, é só ampere. Se for corrente magnética, é trocar um ampere por volt. Se for densidade de carga elétrica, coulomb por metro cúbico. Se for magnético, é só trocar o coulomb por Weber. Epsilon, farads por metro, henrys, mi, henrys por metro, impedância em ohms, o inverso dela em siemens, e o K, a constante de propagação, é radiano por metro. Lembrando que K, no nosso meio, vácuo, é 2π sobre lambda, ou seja, é radiano por metro. Em relação a essa transparência aqui, alguma pergunta? Eu tenho, professor. Por favor. O J aí, eu tenho uma dúvida quanto à unidade. Por que não é ampere por metro cúbico? É isso? Então, beleza. Me dê um exemplo de corrente volumétrica. Um exemplo prático. Você já viu antes. Você é engenheiro eletricista, não é? Dá um exemplo de corrente volumétrica. O exemplo usual, qual é? Bom, se for o condutor considerar ele sendo cilíndrico, né? Isso. Beleza, exatamente. Tem três. Esse é o exemplo clássico. Como é que você calcula a corrente, o ampere? Como é que você calcula a corrente que passa pelo fio? Eu pego a diferença de potencial e divido pela impedância. Tá, beleza, tá certo. Mas assim, dada a densidade de corrente, como é que você faz o cálculo da corrente total em ampere? Eu multiplico pelo volume? Oi? Mas é pela área? Lógico. Você vai pegar a seção reta do fio e vai multiplicar, se a densidade for homogênea, você vai multiplicar a densidade de corrente pela área. E vai dar ampere. Logo, a densidade de corrente volumétrica tem que unidade? Aí faz sentido. Ampere por metro quadrado. Se for superficial, ampere por metro. Se for uma linha de corrente, é ampere. Sim. Beleza? Faz sentido. Tranquilo? Uhum. Então,
densidade volumétrica de corrente, se for elétrica, né? Ampere por metro quadrado. Densidade volumétrica de carga é coulomb por metro cúbico. Beleza? Beleza, tranquilo, ficou claro. Então agora, capítulo 3 do Balanes, não sei exatamente a seção, mas vocês vão achar fácil. Nós vamos ter que achar aqui uma ferramenta que ajude a gente a calcular esse campo. Porque foi dito antes, sem prova, foi dito que a equação de onda do campo elétrico é muito complicada. Então, provavelmente, essa equação de onda, quando existem fontes. Então, quando existem fontes, como é o nosso caso, a equação de onda do campo elétrico e a do campo magnético também, ela é muito complicada. Então, provavelmente, integrar essa equação diferencial vai ser uma coisa mais chata. Então, a gente quer uma ferramenta auxiliar que tenha uma equação de onda mais simples. Ela não vai nos dar as respostas, mas ela vai ajudar a encaminhar a resposta. E a resposta é o cálculo do campo eletromagnético radiado por fontes. Tá? Então, sem muitas explicações, eu vou definir essas ferramentas auxiliares que são chamados os potenciais vetores. Esses potenciais vetores vão nos ajudar a calcular o campo. No curso de antenas, eles não têm significado físico nenhum. Tem significado físico? Tem. Já mostraram que há significado físico em física quântica. Se não me engano, foi até o Feynman, um físico famoso, que mostrou o significado desses potenciais vetores em física quântica. Ou seja, a gente não quer saber disso. Para nós é só uma ferramenta matemática que vai ajudar a gente a calcular no final o campo eletromagnético, como vocês vão ver no final. Então, sem maiores explicações, nós vamos assumir, sendo os meios lineares, podemos aplicar, como é que chama? A superposição. Então, primeiro vamos assumir que só temos fontes elétricas. Ou seja, a gente acabou de colocar as magnéticas e vamos zerá-las agora. Mas depois vai ser o contrário, a gente vai inverter. A gente vai apagar as elétricas e ligar as magnéticas. Então, por enquanto, vamos apagar as elétricas, ou seja, o M e o ρm voltam a ser nulos, como já era antes, e vamos ficar só com as fontes de corrente elétrica, lógico, densidade de corrente elétrica e carga elétrica. Tá? E aí, sem maiores explicações, as consequências, não é nem explicação, a consequência vai surgir no final. Eu vou pegar a lei de Gauss magnética. Nós precisamos das 4 equações de Maxwell. Então, eu vou começar por uma e eu vou seguir um caminho o mais didático, ou seja, o mais curto possível. Sem muitas explicações, eu vou pegar a lei de Gauss magnética. E a lei de Gauss magnética, como eu já apaguei a carga magnética, ela voltou a ser zero aqui. Ó. Divergente de B igual a zero. E eu já vou fazer a substituição, usando a relação constitutiva. O B eu troco por μ vezes H. Então, o divergente de μ vezes H, até que o próximo prêmio Nobel prove o contrário, é nulo em todo o universo. Ora, mas nós sabemos do cálculo vetorial que o divergente de um rotacional é identicamente nulo. Lógico, se as derivadas forem definidas, o divergente do rotacional é identicamente nulo. Então eu paro e falo assim, puxa vida, se esse cara tem que ter um divergente nulo em todo o espaço, por que não definir isto como sendo um rotacional de um potencial vetor? E aí a gente define o potencial vetor magnético e nos livros de eletromagnetismo a letra usada é a letra A, de tal maneira que o rotacional desse vetor aqui, ó, desse potencial vetorial, seja identicamente igual a B, ou seja, μ vezes H. Alguma pergunta? Não tem explicação física, é matemático.
Eu defini um A cujo rotacional é B. Pronto, acabou. E esse cara recebe o nome de potencial vetor magnético. Aí você vai perguntar assim, pô, mas para que isso? Calma, no final vamos ver o que acontece. Uma equação já foi, vamos para a próxima. A próxima é a lei de Faraday. Então, se você pegar a lei de Faraday, lembrando que já zeramos as correntes magnéticas, voltou a ser rotacional de E, é igual a menos J ômega mi vezes H. Na notação fasorial, no domínio da frequência. Acontece que a gente acabou de definir mi vezes H como sendo o rotacional do A. Então eu vou trocar esse mi vezes H por rotacional do A. Rotacional, divergente, gradiente, é tudo derivada. Derivadas. Tá? Derivadas, no caso aqui, de um vetor. Ou seja, das componentes de um vetor. É uma operação linear. Então eu posso passar tudo para o mesmo lado e botar tudo dentro da mesma operação. Então eu posso reescrever essa equação passando este termo para o outro lado. E lembrando que J ômega são constantes, eu posso passar para dentro da derivada, eu posso reescrever isso daqui dessa maneira. Então, esta é a lei de Faraday, reescrita com a ajuda dessa definição do rotacional do potencial vetor magnético. E isso tem que ser verdade em todo o espaço. E aí a gente vai lá nas propriedades do cálculo vetorial e você vai ver também que o rotacional de um gradiente é identicamente nulo, desde que as derivadas sejam definidas, etc. Aí a gente faz assim, pô, mas se esse negócio daqui tem que ser nulo em todo o espaço, por que eu não posso definir este termo entre parênteses como sendo o gradiente de um potencial escalar? E isso é feito trocando-se o sinal, porque como é zero, não importa se você usa mais ou menos, você define isso aqui como o potencial escalar elétrico. Repare que caso particular disso aqui é o potencial eletrostático. Se você fizer ômega igual a zero, você cai na eletrostática. Então, E igual a menos o gradiente de V é o potencial eletrostático. Então, esse potencial tem como caso particular o potencial eletrostático. Essa é a definição mais ampla do potencial escalar elétrico. Aí você vai perguntar, mas para que isso? Calma, a gente vai ver no final o que vai acontecer. Então, repara, eu tenho duas relações aqui que satisfazem essas duas leis das equações de Maxwell. Esta relação e esta relação. Que vão ser usadas numa terceira lei, a lei de Ampère. E aqui já aparece nossa fonte, ó. A densidade de corrente elétrica. E nós temos aqui desse lado o rotacional do H. Só que o H, a gente já tinha definido antes, é 1 sobre μ vezes o rotacional do A. Então, eu reescrevo isso dessa maneira. Lembrando que como μ é uma constante, eu passei para fora das derivadas. Então, isto daqui é igual a isso. Acontece que eu também já tenho uma relação para o campo elétrico obtido da última relação. Então, eu pego aquela última relação e troco por isso daqui, ó. Eu troco este por isso daqui. Aí você pergunta assim, puxa, mas para quê? Calma que depois a gente vai ver. E repara que aqui ó, aparece ômega ao quadrado vezes epsilon. Por enquanto eu não troquei, não. Peraí, só um momentinho, calma. Aí eu vou pegar esse mi que aparece aqui, ó, e passar para o outro lado. E aí vai aparecer aqui ômega ao quadrado vezes mi epsilon. E eu vou trocar ômega ao quadrado vezes mi epsilon por k ao quadrado. É por isso que aparece o k ao quadrado na equação de onda. Tá? Mas, enfim, isso vai acontecer mais tarde. O que eu fiz aqui foi simplesmente passar o mi para o outro lado e reescrever essa última igualdade desta maneira aqui. Repara que não aparece mais campo elétrico nem campo magnético. Aparecem só os potenciais
vetor magnético e escalar elétrico. Então, eu troquei o campo elétrico e o campo magnético por esses potenciais. O potencial vetor magnético e o potencial escalar elétrico. E a fonte está aqui, ó. Nossa fonte não foi zerada, ela está aqui. É isso que vai, no final, gerar o campo. Mas você olha para essa tralha aqui e fala, mas e daí? Calma, que a gente não chegou lá ainda. A gente sabe das identidades vetoriais que o rotacional de um rotacional, a gente não vai provar isso, é igual ao gradiente do divergente menos o laplaciano. Isso não é eletromagnetismo, isso é matemática. Então eu vou trocar esta relação, eu vou substituir, melhor dizendo, esta relação aqui em cima. Então, isto daqui é igual a isso. E aí, mais uma vez, lembra, ômega ao quadrado vezes mi vezes epsilon é k ao quadrado. Então, eu vou pegar esse termo que aparece aqui multiplicado por k ao quadrado, vou passar para o mesmo lado da equação, junto com esse laplaciano, com as devidas trocas de sinais, se houver necessidade, eu reescrevo um lado da equação desse jeito. E o que sobrou, eu ponho tudo junto aqui, ó. Lembrando, mais uma vez, que K é a constante de propagação. Ômega vezes raiz de mi epsilon, que no nosso caso é o 2π sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda. Repara, ó, isso daqui é uma equação, está parecendo uma equação de onda, tá vendo? Aqui uma equação de onda. Só que com o lado direito, muito mais complicado do que a equação de onda do campo elétrico. Ou seja, qual foi a vantagem? Qual foi a vantagem de fazer isso tudo? Calma, que ainda não terminou. Existe um teorema que está provado assim, mais ou menos, numa das transparências, que é o teorema de Helmholtz, que diz o seguinte: um potencial vetor, ele é unicamente definido quando, além das condições de contorno, as condições de fronteira, eu tiver o rotacional e o seu divergente definidos. Se eu definir o rotacional, o divergente e o que acontece na fronteira do volume, na região que está sendo analisada, na fronteira da região que está sendo analisada, o potencial é único, é definido de maneira única. E vamos lembrar lá atrás que o rotacional dele já foi definido. Mas o divergente ainda não foi definido. Então, enquanto eu não definir o divergente, eu tenho infinitas soluções. Para ter uma solução, além do rotacional, eu tenho que impor também o divergente desse A. Isso não é trivial. Isso não é trivial de entender. Vocês vão ter que engolir isso, tá? Bom, acreditando que isso é verdade, eu ainda não defini o divergente do A. Eu preciso definir o divergente. Essa operação é chamada de calibre. Eu ainda preciso definir o calibre desse potencial vetor. Olha para isso daqui. Vocês são inteligentes. Ainda falta definir o divergente do A. Como é que você definiria o divergente do A? De modo a zerar o parênteses? Lógico, óbvio. Pô. A maneira mais óbvia em eletrodinâmica. Tem outras áreas, como distribuição de energia elétrica, onde a frequência é muito baixa, é quase eletrostática, eles usam outro calibre. Mas no nosso caso, é lógico, a gente vai definir o divergente de A para ser igual a menos isso. Que assim, no final, a equação de onda fica mais simples. Esse é o famoso calibre de Lorentz. Não confundir com Lorentz. É outro físico, tá? Então, o Lorentz, por outros motivos, estava pesquisando lá alguma coisa, ele definiu esse calibre daqui. Em homenagem a ele, é considerado calibre, é nomeado calibre de Lorentz. Quando você faz essa definição do divergente do A,
não apenas você definiu o teu potencial vetor magnético de maneira única, como ainda ajuda a simplificar a equação de onda. E é essa equação de onda mais simples que vai ajudar a você obter uma equação integral correspondente, que é o que a gente quer. A gente não quer resolver uma equação diferencial. Em antenas, a gente quer resolver uma equação integral. A gente não quer pegar o espaço e dividi-lo em bloquinhos, em células, em grades. A gente quer integrar a antena, a corrente e achar o campo. Porque a antena é finita, é pequena. O enlace é comprido, mas a antena é pequena. Então a gente quer substituir o cálculo por uma integral em cima de J. E para isso a gente precisa integrar essa equação. E isso vai ficar menos complicado se a equação for mais simples. E o potencial vetor magnético, com a ajuda do calibre de Lorentz, tem uma equação de onda mais simples. Por isso que, didaticamente, em 147% dos livros de antenas, os potenciais vetores são usados na hora de mostrar, né, apresentar, aliás, eu menti, em 98% dos casos, os livros de antenas usam os potenciais vetores para calcular o campo. Né? Por enquanto, alguma pergunta? Faltou a lei de Gauss elétrica. A gente não precisa dela, mas para manter a teoria completa, vocês vão entender daqui a pouco por que a gente não precisa dela. Mas para manter a teoria completa, eu faço agora a última manipulação em cima da lei de Gauss. E no final chegamos também numa equação de onda escalar para o potencial escalar elétrico. Repara, a equação de onda vetorial do potencial vetor magnético só depende aqui, ó, de J, corrente, enquanto que o escalar elétrico só depende de ρ, carga. Beleza? Até aqui, alguma pergunta? Mas é isso que eu quero calcular? Eu quero o A. É o potencial vetor magnético A que eu quero? Não. Por exemplo, eu quero calcular o vetor de Poynting e, consequentemente, a densidade de potência radiada pela antena e, consequentemente, traçar o diagrama de radiação de uma antena. É com o A que eu vou fazer isso? Eu quero achar a polarização daquela antena, linear, circular. É com o A que eu vou fazer isso? Não. É com o quê? Com os campos elétrico e magnéticos. Exatamente. Então, isso daqui não é suficiente. Uma vez calculado o A, não é o A que eu quero. É o campo elétrico e o campo magnético. E são esses caras que eu quero. Como é que eu acho o A, o E e o H? Das relações anteriores. Lembra que, por definição, μ vezes H é o rotacional do A. Então, uma vez calculado o A, eu derivo o A para achar o H. E uma vez achado o H e o A, eu derivo novamente para achar o E. Beleza? Pelo fato, e esse índice A aqui, ó, é só para dizer que esta é a contribuição que vem das fontes elétricas. Ou seja, aquelas fontes associadas com o potencial vetor magnético A. Ainda faltam as contribuições das fontes magnéticas, que foram momentaneamente zeradas. Então, para distinguir uma coisa da outra, eu coloquei esse índice A. Depois, quando eu somar as duas contribuições, eu vou jogar esse índice fora. Mas, por enquanto, é só para lembrar que essas aqui, ó, esses são os campos gerados pelas fontes elétricas. Ainda tem a parcela gerada pelas fontes magnéticas, e assim eu tenho
a formulação fechadinha, completa. Mas repare o seguinte, para achar o campo eletromagnético, eu preciso do potencial escalar elétrico? Para achar o campo eletromagnético, eu preciso do potencial escalar elétrico? Eu preciso calculá-lo explicitamente? Não está na equação. Não, exatamente, não. Eu só preciso do A. Tanto que eu não dei muita atenção para a última equação. Lembra daquela equação da lei de Gauss? Eu não dei muita atenção. Eu falei, eu estou colocando esse negócio aqui, só para deixar a formulação completa. Porque, na verdade, eu só preciso desse cara. Para calcular o campo eletromagnético, eu só preciso desse cara. Uma vez conhecido, eu derivo, lógico, se eu tiver solução analítica. Se tiver a solução numérica, isso tem que ser feito no computador. Mas, enfim, eu derivo e acho o E e o H. Então, por causa disso, repara, para o cálculo do campo eletromagnético, quando eu uso o calibre de Lorentz, eu só preciso conhecer explicitamente as correntes. Em nenhum momento eu vou me preocupar com as cargas. Eu só vou me preocupar com as correntes, graças ao calibre de Lorentz. Vou voltar atrás. Porque se não fosse o calibre de Lorentz, esse cara não ia sumir. Junto com isso ia aparecer outra coisa, beleza? Mas quando eu uso o calibre de Lorentz, e por isso que em eletrodinâmica ele é o utilizado, eu chego no final num potencial vetor que só é gerado por corrente. E a pergunta é, isso significa que as cargas não irradiam? Só a corrente irradia, as cargas não irradiam? Não, mas o efeito já está incluso já no potencial vetor magnético? Não. O efeito das cargas em nenhum momento entra no potencial vetor magnético, desde que eu use o calibre de Lorentz. Com o calibre de Lorentz, o potencial vetor magnético só é influenciado pelas correntes. E isso está claro nessa equação aqui. Não tem carga aqui. Mas não é o A que eu quero. Eu quero quem? Campo eletromagnético. E aí a pergunta é, tem influência de carga aqui? Tem. A influência da carga está implícita, escondida, implícita nas derivadas. Nesta derivada tem influência da carga. Nesta derivada tem influência da carga. Neste termo aqui não, mas aqui tem, aqui tem. Então as cargas irradiam, correntes e cargas irradiam, as duas são importantes. Mas quando eu utilizo o potencial vetor e uso o calibre de Lorentz, eu só preciso considerar explicitamente a contribuição das correntes. E quando eu uso essas relações, automaticamente as contribuições, tanto das correntes como das cargas, elas vão juntas. Só que eu não percebo isso, não vejo isso. Então é comum quando uma pessoa fora da área vai resolver um problema de antenas, ele fica perdido, fala assim, puxa, mas eu tenho uma antena chamada dipolo. Tem uma outra antena chamada refletor parabólico. A gente sabe que nas extremidades do dipolo, na borda do refletor, cargas são acumuladas. Aonde eu ponho a linha de transmissão, carga fica acumulada ali. Se tiver um parafuso na supercarga, fica acumulada. Porra, aí eu não preciso levar isso em consideração? Quando você usa o calibre de Lorentz, a resposta é não, não precisa. A influência das cargas já é automaticamente, desde que você faça tudo direitinho, ela já está automaticamente, escondida aqui dentro e aqui dentro. Essa é uma grande vantagem do calibre de Lorentz.
Em antenas, a gente só precisa definir as correntes. A gente não precisa se preocupar com o que acontece na borda do refletor, na borda, no extremo do dipolo. A gente só precisa saber como a corrente se comporta. Uma vez definida a corrente, que é difícil pra caramba, né? Mas no nosso curso vai ser fácil, porque a gente vai dizer, a corrente é isso. A gente vai acreditar e vai integrar e achar o campo. Mas, uma vez definida determinada corrente, acabou o problema. O problema acabou. É só integrar, coisa que a gente não mostrou ainda. Mas vai ser só integrar e achar o campo. Acabou. Uma vez achado o A, deriva, acha o campo elétrico e o campo magnético. E vocês sabem que derivar é mais fácil que integrar. Ou seja, a conta mais pesada, que seria a integração, ficou fácil. E o resto agora é só derivar. Ah, mas são 3 páginas de conta. É problema de vocês, pai. Eu já fiz antena no passado. Deriva, se tiver solução analítica, deriva e acho a expressão do campo eletromagnético. Pois não? Só uma coisa que não ficou muito clara. Esse calibre de Lorentz, ele é, afinal, uma simplificação matemática ou ele tem integração física? Não é. Não é nem simplificação matemática e nem é física. É uma definição matemática. Olha só. Aqui está o Lorentz, ó, a foto do Lorentz. Não é o Lorentz, é outro cara. Tá? Aqui está. Se você for na internet, eu não vou mostrar isso aqui, não, tá? Você consegue, com esses passos, mostrar que, olha só, definindo o potencial vetor desse jeito, você consegue mostrar que o potencial vetor, ele define do que acontece dentro da região, dentro do volume. Você clica em suas integrais de volume. Depende do divergente do rotacional. E, além disso, depende do comportamento na superfície, na fronteira que define esse volume, que define a região. Então, a prova é essa daqui. A gente não vai cobrar isso de você, só estou mostrando. Se um dia alguém tiver interesse, esse é o caminho. Tem trocentas contas no meio do caminho, mas aqui é o início e o fim. O que isso aqui diz para a gente é o seguinte: este cara só está definido em todos os pontos do volume quando eu conhecer o seu rotacional, o seu divergente, além das condições na fronteira. Então, este cara passa a ser definido em todos os pontos dentro do volume a partir do momento que eu conhecer dentro desse volume, em todos os pontos, o seu rotacional, o seu divergente e o que acontece na fronteira, na superfície fechada S. Esse é o teorema de Helmholtz. O que aconteceu aqui? Nós começamos definindo o rotacional do A em todo o volume, que para nós é todo o universo sem as galáxias presentes, só as antenas, só as fontes. É o nosso espaço livre. Então já definimos o rotacional. É isso daqui. Faltou definir quem? O divergente. A gente esperou pelo melhor momento. Uma vez que chegamos nessa geringonça aqui, eu falei assim, pô, então como é que eu vou definir esse divergente? Desse jeito, para zerar isso daqui. Eu vou definir o divergente como sendo o negativo desse cara. E a consequência é que a equação de onda do potencial vetor fica mais simples, porque eu sumo com esse termo. E, ao mesmo tempo, agora que eu tenho o rotacional e o divergente definidos, então eu sei, através do teorema de Helmholtz, que eu tenho o A definido em todo o espaço. É isso. Ficou claro ou não? Sim, entendi. Beleza? É isso. Não é uma aproximação. É que, enquanto eu não definir o divergente, eu não tenho como conhecer, enquanto eu não definir esse termo, eu não tenho como conhecer o potencial em todo o espaço. Vai ficar faltando essa contribuição. A não ser que o gradiente dela seja nulo. Aí é outra coisa, mas são casos particulares.
em geral, eu preciso definir o divergente do A. Então, foi o que eu fiz. Então, não é o único calibre. Por exemplo, o pessoal que trabalha por motivos que eu não vou saber explicar de cabeça, o pessoal que trabalha com baixa frequência, distribuição de energia elétrica, não usa o calibre de Lorentz. Usa um outro calibre, chamado calibre de Coulomb, porque eles conseguem quebrar as contribuições em corrente longitudinal, ou seja, ao longo da linha de transmissão, e corrente transversa. E aí, em determinadas geometrias, a corrente transversa tem contribuição desprezível, eles jogam essas contribuições fora e fica só com a contribuição da corrente longitudinal. E aí, para esses problemas específicos, o melhor calibre não é o de Lorentz, porque aqui a corrente é toda ela. É toda. Enquanto que em distribuição de energia, linha de transmissão, a corrente importante é aquela longitudinal. Então, para o pessoal que trabalha com distribuição de energia em linhas de transmissão, baixa frequência, o melhor calibre não é esse, é outro. Que eu, inclusive, já vi, mas nunca trabalhei com isso, entendeu? Mas eu sei que existe. E não são os únicos. Há outros calibres, sendo que em eletrodinâmica, esse, sem sombra de dúvida, é disparado, não é nem o melhor, é o único. Se você usar outro, você está perdendo tempo. A não ser que seja algo assim muito específico, e eu nunca vi isso. Não que não exista, mas eu nunca vi. Tá? Esse é o calibre usado em antenas. O calibre de Lorentz, que deixa a equação de onda do potencial magnético simples. E mais do que isso, ela não apenas fica simples, como você só precisa se preocupar com a corrente. Ela tem duas vantagens. Além de deixar a equação de onda simples, você não precisa da carga para nada. Você resolve tudo só com a corrente elétrica. A ponto de que, se isso não fica bem esclarecido, passa-se a impressão de que carga não irradia. Não é verdade. As cargas irradiam e as contribuições dessa irradiação estão presentes, escondidas, implícitas nas derivadas do A, tanto no cálculo do campo magnético como no cálculo do campo elétrico. Ficou claro agora? Alguma pergunta? Eu tenho, professor. Eu não consegui enxergar como é que essas cargas estão implícitas aí na derivada. Como é que a radiação delas tem... Vamos lá. Aqui está fácil. Você concorda que as cargas geram o seu potencial escalar elétrico? Sim, por causa da última equação de onda. Aqui está a contribuição das cargas e, consequentemente, essa contribuição está aqui. Concorda comigo? Sim. Beleza. Tranquilo? Ou seja, as contribuições das cargas para a radiação do campo elétrico está clara? Sim. Pronto. Agora calma. Estou voltando lá atrás. Aqui está o campo magnético. Você concorda que se eu derivar esse cara, eu calculo o campo magnético? Uhum. As contribuições das cargas já não estão aqui dentro? Ah, entendi. Pronto, acabou. Beleza? É porque você colocou como se fosse a derivada. Aí... Não, sim, mas eu coloquei como uma derivada do A, não do E. Hã? Não, beleza. Não, tranquilo. Eu estou dizendo, e é verdade, que a contribuição das cargas está nas derivadas do A. Ou seja, uma contribuição onde a carga não aparece explicitamente. Elas estão escondidas aqui dentro. Isso é verdade, elas estão escondidas aqui dentro. Elas estão neste termo e depois na derivada do campo elétrico para achar o campo magnético. Ou seja, elas estão sim escondidas, consideradas aqui dentro dessas derivadas, tanto dessa como dessa. Sim ou não? Sim, beleza. Beleza? Só que isso é feito implicitamente, isso vai tudo junto. Na hora que você escreve lá ou faz o seu programa de computador, essa contribuição está escondida aí. Então, a gente, em antenas, em nenhum momento, vocês vão ver aqui a gente preocupado com carga. Como é que a carga se acumula na borda do refletor? A gente não está nem aí para isso. Porque não precisa. Desde que a sua corrente esteja corretamente
calculada, né? Lógico, óbvio, né? Prosseguindo, agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai apagar as fontes elétricas e ligar as fontes magnéticas, as cargas e correntes magnéticas. Pergunta, eu preciso fazer todo esse trabalho de novo? Não. O que você faria? Dualidade, aplicaria a dualidade. Então, eu vou pegar estas equações aqui, ó, que é o resultado que me importa no momento, e vou simplesmente aplicar a tabela de dualidade. Só faltou uma coisa, é dizer que o A vira F e o F vira A. F agora é o potencial vetor elétrico. Opa, aqui é aquela transparência que eu incluí para encaminhar, se um dia alguém tiver interesse, o encaminhamento para provar o teorema de Helmholtz é esse que está aqui na transparência, tá? Vou pular isso daqui. Pronto. Por dualidade, eu agora ligo as fontes magnéticas. Opa. Eu ligo as fontes magnéticas, desligo as elétricas e acho os campos radiados pelas fontes magnéticas aplicando a dualidade. O que era A vira F, onde F agora, por definição, é o potencial vetor elétrico, porque antes era o potencial vetor magnético. Então agora é o potencial vetor elétrico. E esse negócio daqui, antes era um potencial escalar elétrico. Agora, por definição, é o potencial escalar magnético. E, aplicando as dualidades de novo, aqui está o campo elétrico gerado pelas fontes magnéticas, e aqui está o campo magnético gerado pelas fontes magnéticas. E como antes, eu só preciso das correntes magnéticas. Uma vez conhecido F, o resto é calculado automaticamente. A contribuição das cargas magnéticas, se algum dia alguém provar que elas existem, elas já estão implícitas nesta derivada e nesta derivada. E se eu tiver as duas fontes, elétrica e magnética, o campo total é a soma dos dois resultados. Puxa, vai ter carga magnética? Vai. Depois da primeira prova, vai ter. A gente vai justificar isso lá na frente. Mas, felizmente, o cálculo é dual. Se você souber como calcular para a corrente elétrica, é igualzinho para a corrente magnética. E essas são a formulação... Essa é a relação completa que te dá o campo elétrico e o campo magnético a partir das fontes de corrente elétrica e magnética. E as cargas influenciam também, contribuem, e já está escondido aqui dentro das derivadas. Então, só para ver se eu não esqueci algum comentário. A e F são os potenciais vetores. A, magnético, F, elétrico. Eles dependem apenas das densidades de corrente elétrica, J, e magnética, M, graças ao calibre de Lorentz. As contribuições das densidades de carga, elas existem, elas não são nulas, essas contribuições, mas já está implícito dentro dessas relações. Já está implícito lá dentro. Mais especificamente nas derivadas. Alguma pergunta? Bom, então repara, esta equação de onda, ela é, e é mesmo, mais simples que as equações de onda do campo elétrico e do campo magnético. Olha só, aqui, ó, ou se você preferir, né, já que você não gosta de corrente magnética, vamos voltar atrás. Aqui. Olha só, o lado direito dessa equação, não homogênea. J depende de J. Lógico, multiplicado por μ, mas, pô, isso é uma multiplicação. Só depende de J. Beleza? Olha lá atrás a equação do campo elétrico. A gente não provou, mas você agora sabe como provar. Olha a equação de onda do campo elétrico, que ficou lá atrás. Ó. Depende de J. Mas também depende da derivada da carga. Essa equação aqui, ó, é mais complicada do que a outra. A outra só depende disso. Ó.
quanto que essa depende disso e também da derivada do gradiente da densidade de carga elétrica. Então, não há dúvida. A equação de onda do potencial vetor é mais simples. Não tenha dúvida disso. Resolver esta equação de onda é mais simples do que resolver direto a equação de onda do campo elétrico e também do campo magnético. Mas a pergunta é, mas resolveu o nosso problema? Ainda não, porque olha só, apesar de ser mais simples, continua sendo uma equação de onda, uma equação diferencial. Aonde, se eu pegar a minha antena lá na Serra do Curral e quiser calcular lá no satélite, o campo que chega no satélite, eu ainda vou ter que quebrar o espaço em célulazinhas e sair resolvendo uma equação diferencial desde cá de baixo até lá em cima. Então, ainda não resolveu o nosso problema. O que a gente precisa? O que a gente precisa, pessoal? A gente já falou sobre isso hoje. Transformar em integral volumétrica, né? Isso. A gente precisa resolver, transformar isso numa equação integral. Falando de maneira superficial, pouco precisa, a gente precisa integrar isso daqui dos dois lados, lógico, né? Para sumir com essa derivada e no final fica assim, f é igual a uma integral em cima desse bicho daqui. É isso que a gente precisa, tá? Mas não é uma coisa trivial. Não é uma coisa trivial. Porém, você pode encarar isso de outra maneira. Nós estamos lidando com meios lineares. Aqui não tem variação temporal. Aí temos uma colega que é da área de controle. Então tem que tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora. Senão ela vai me chamar a atenção. Nós não temos aqui variação temporal. A nossa variação é espacial. Espacial. Agora, eu tenho um problema que depende de x. Eu tenho outro problema que depende de t. Mas os dois são lineares. O fato de um ser x, outro ser t, isso muda alguma coisa? Fisicamente, sim. Uma é um problema que depende da posição do espaço, outra é do tempo. Mas matematicamente, eu tenho um problema linear onde a variável é x e um outro problema linear cuja variável é t. Matematicamente, tem muita diferença? Em outras palavras, eu não posso usar as mesmas ferramentas que são usadas para analisar sistemas lineares no tempo. Eu não posso usar essas ferramentas quando o problema é linear, porém a variável é o espaço? Ou não, eu não posso, sou proibido. Ô, pessoal, eu posso ou não posso? Por que não? Pode sim. Se esse fosse um problema linear no tempo, como é que você resolveria? Qual é o pessoal da área de sistemas? Aí o pessoal de engenharia elétrica também já viu isso. Sistema, tem um sistema lá e você quer resolver esse problema analiticamente, porque ele é muito simples. Os problemas práticos são complicados, mas os problemas simples, aqueles que aparecem na prova, como é que você resolve um problema envolvendo um sistema linear? Como é que você resolve? Sistema linear não é matriz, não, viu? É um sistema linear. Tem uma entrada e uma saída. Como é que você resolve? O que você precisa achar que é a solução para tudo? Função de transferência? Seria isso? A função de transferência recebe esse nome no domínio da frequência. Mas no domínio do tempo, aquilo chama o quê? Resposta ao impulso. Resposta ao impulso. A função de transferência é a transformada da resposta ao impulso, beleza? Mas quando você faz análise no tempo, é resposta ao impulso. E uma vez obtida a resposta ao impulso, o que você faz quando a entrada é arbitrária? Desde que o sistema seja linear e desde que você consiga determinar essa resposta ao impulso. O que você tem que fazer agora quando você muda a entrada para algo mais arbitrário?
convolução com o sinal da entrada. Pronto. Deu para entender? Filosoficamente, aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que ao invés de ser no tempo, é na posição. X, Y, Z. E ao invés de receber um nome de resposta ao impulso, recebe o nome de função de Green. Mas a filosofia é a mesma. Certo? A nossa entrada, a nossa fonte é corrente. A gente já mostrou que a gente não precisa se preocupar com carga. A gente só se precisa preocupar com corrente. Então, a nossa entrada é uma corrente. É a corrente que representa a antena. É a corrente que está induzida na superfície da antena. Qual é o impulso? No tempo é um impulso, né? Para uma corrente, qual seria o impulso equivalente? Uma corrente pontual. Isso. Uma corrente que só existe num ponto. Isso tem um nome, chama-se dipolo infinitesimal, também chamado de dipolo de Hertz, porque dizem que quando Hertz estava montando seus experimentos, que felizmente no final acabaram mostrando que a teoria teórica, né? Teoria teórica é complicada, né? A teoria de Maxwell era correta, né? Ele resolveu antes um problema como esse, em homenagem ao Hertz. Então esse impulso é chamado de dipolo infinitesimal ou dipolo de Hertz. Esse é o nosso impulso. Esse é o nosso impulso. Na próxima aula, a gente vai começar calculando a solução deste problema. Uma corrente que só existe num ponto, qual é o campo irradiado por esse negócio? Mas isso só não é suficiente. Esse impulso ele tem que estar arbitrariamente orientado e arbitrariamente localizado. Porque uma antena ela não é formada só por um ponto. A corrente da antena vai estar distribuída em vários pontos. Então, e a geometria é arbitrária. A corrente pode estar fluindo em qualquer direção e localizada em qualquer direção. Então, na verdade, eu preciso da resposta ao dipolo infinitesimal arbitrariamente orientado. No caso dessa figura, ele está orientado na direção Z. Mas eu preciso dele arbitrariamente orientado, em qualquer direção. E arbitrariamente localizado. Aqui eu coloquei na origem do sistema. Mas isso daí, para mim, não é suficiente. Tá? Acontece que a resposta, a solução desse problema é tão simples, ela é tão ridícula, que no final a gente vai obter uma resposta para este caso particular. Mas a solução final é tão simples que só de olhar você vai falar assim, se ele estivesse arbitrariamente orientado e arbitrariamente localizado, é só mudar a fórmula para isso. É imediato, entendeu? Então, na próxima aula, a gente vai resolver, a gente vai começar a achar a função de Green resolvendo este problema e depois a gente vai fazer com que esse dipolinho fique arbitrariamente localizado e arbitrariamente orientado. E assim a gente tem a resposta ao impulso, que no nosso problema espacial não é chamada de resposta ao impulso, é chamada de função de Green. E como não tem nenhum obstáculo em volta, não é uma resposta qualquer, é a função de Green para o espaço livre, que é a função de Green utilizada nos cursos de antenas, certo? Se fosse um guia de onda, era outra função de Green. Se fosse espalhamento por cilindro, é outra função de Green. Mas em antenas, a gente imagina que a antena está radiando sem nenhum obstáculo em volta. Então, esta é a função de Green que a gente quer. E adivinha o que vai acontecer? Eu estou pulando as transparências, tá, pessoal? Adivinha, uma vez obtida a função de Green, como é que a gente acha a resposta? Vocês já falaram aí. Convolução? Exatamente. No final, lembra que essas transparências elas vão demorar a pular de uma equação para outra. No final, o A, que é o que a gente quer, antes de derivá-lo para achar o E e o H, o A é a convolução, só que uma convolução não no tempo, mas no espaço.
Aqui é a função de Green para o espaço livre, é a nossa resposta ao impulso, aqui é a entrada. E eu integro isso aonde a corrente existir. Se for uma corrente volumétrica, no volume. Se for uma corrente superficial, na superfície. Se for uma linha de corrente, na linha. Da maneira mais geral, a gente vai representar isso como uma integral de volume, mas não precisa ser no volume. Aliás, nenhum dos exemplos aqui do curso vai ter corrente volumétrica. Ou é linear, ou é superficial. Aqui, ó. Ai, que tranquilidade. Agora sim, você integra a corrente, ou seja, no espaço, né, convolui essa corrente com a função de Green. Aqui está o A. Uma vez calculada essa integral, se der para fazer no braço, sai no braço. Nenhuma sai, a não ser os dipolos infinitesimais. Ou vá para o computador, paciência. Aí, uma vez obtido o A, você deriva esse cara, acha o campo elétrico e o campo magnético. E todos vocês sabem que derivar, lá das aulas de cálculo, vocês sabem que derivar é mais fácil que integrar. Então, o potencial vetor te permite uma integral mais fácil, mas depois você tem que derivar. Mas como derivar para vocês não deve ser grande problema, este é o caminho didático que a esmagadora dos livros de antenas adota. A utilização do potencial vetor para ajudar no cálculo do campo elétrico magnético radiado por fontes, por antenas. E, usando o calibre de Lorentz, aí, você não precisa de carga, só precisa saber qual é a corrente que você tem ali representando a sua antena. E aqui a gente para a aula hoje e continua na próxima aula resolvendo o problema do dipolo infinitesimal. Ainda é o capítulo 3 do Balanis. Alguma pergunta? Eu tenho, rapidinho, só para não delongar muito. Qual que é o nome dessa expressão matemática aí que você falou? Que é função de Green? Função de Green? Função de Green é o impulso que você falou, certo? Aqui, esse termo aqui é a função de Green. Ah, tá. Perdão, é porque eu não falei nela, não mostrei, eu estou só antecipando. Ó. Esta é a função de Green, para o espaço livre. Epa, saiu. Esta é a função de Green, a nossa função de Green para o espaço livre. E aqui... cadê? Só um momentinho. Um momentinho. Esse problema a gente vai resolver na próxima aula, tá? Uhum. Só um momentinho. Tem que ter a gracinha no final, né? Ah, não. A gracinha era para frente. A gracinha vai ficar para o final. É a foto do Green. Beleza? Foi o cara que bolou toda essa teoria. Que, lógico, ele não fez isso para antenas, ele fez isso para outros problemas. Mas acabou sendo importante, entre outros, nos problemas envolvendo radiação, espalhamento, etc. O Green é um matemático inglês. George Green. E tem uma única foto conhecida dele, que era a que eu ia mostrar, mas eu esqueci que a foto está para frente, não para trás. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, eu vou parar de gravar.